Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do dia 22 de agosto, volume 11, trechos 91 e 92. Volume 11, trecho 91. Como o que Jesus sofreu na coroa de espinhos é incompreensível à mente criada. Muito mais dolorosos que aqueles espinhos, cravavam-se em sua mente todos os maus pensamentos das criaturas. Encontrando-me em meu habitual estado, estava pensando quanto sofreu o bendito Jesus ao ser coroado de espinhos, e Jesus, fazendo-se ver, me disse: minha filha, as dores que sofri são incompreensíveis à mente criada, mas muito mais dolorosas que aqueles espinhos, cravavam-se em minha mente todos os pensamentos maus das criaturas, de modo que de todos estes pensamentos das criaturas, nenhum me escapava, todos os sentia em mim, assim que não só sentia os espinhos, mas também o horror das culpas que aqueles espinhos cravavam em mim. As dores que Jesus sofreu na coroação de espinho, neste flagelo em que ele sofreu por 3 vezes, que eu li nas 24 horas da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, também escrito pela Luísa Picarreta, ele sofreu 3 vezes. Uma não foi suficiente, de tantos que são esses pecados dos pensamentos maus das criaturas. A primeira vez ele sofreu, que é aquela vez que nós já conhecemos, né, que faz parte, né, dos flagelos da paixão que Jesus viveu e que todos conhecem. A segunda vez foi quando Jesus foram tirar as vestes dele para colocar as vestes nele brancas, né, para fazer ele passar por louco. Então a veste é arrancada por cima, né, pela cabeça. Então eles não conseguiam arrancar por causa da coroa de espinhos. Então eles arrancaram a coroa de espinhos, arrancaram as vestes, depois cravaram novamente a coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E naquela ação de arrancar, alguns espinhos se quebraram e ficaram fincados na cabeça dele. Depois fincaram novamente. E na terceira vez foi lá no momento em que ele ia ser crucificado, que iam tirar novamente as vestes dele para ele ser crucificado sem as vestes. Fizeram a mesma coisa. Arrancaram a coroa, tiraram as vestes e depois pregaram novamente a coroa de espinhos. Então, são incompreensíveis porque nenhuma criatura suportaria isso. Né? Ele suportou porque era Deus, né? Ele tinha a divina vontade, a divindade nele, né? Na humanidade dele, que tinha que fazer com que ele sofresse, mas suportasse, né? Que não morresse antes da hora. Então, a maioria das pessoas, elas, sem tomar conhecimento dessas 3 coroações, né, acham que Jesus sofreu muito ao ser coroado de espinhos, né? Que ele sentiu muita dor. Mas a dor física não se compara. A dor dos sentimentos de ter na mente dele todos os pensamentos maus das criaturas. Ele que é o bem supremo, ele que só faz o bem, que é bom, que é santo,
ter na mente dele, nos pensamentos deles, todos os pensamentos maus das criaturas, né? Nenhum escapava dele, todos ele sentia nele. Então, além disso, né? Ele sentia também o horror das culpas que aqueles espinhos cravavam nele. Esses espinhos eram a dor da culpa. Quantas criaturas, né, que cometem pecados e fazem alguma coisa de errado e ficam na culpa, né? Elas se arrependem, mas elas não buscam uma confissão, não buscam, né, uma ajuda, né? Elas não buscam a Deus para poder ter conhecimento de que as culpas elas não podem existir, porque a pessoa tem que saber que a partir do momento que ela se arrepende de verdade mesmo, verdadeiramente, tem uma contrição mesmo dos pecados, porque ela ofendeu a Deus e não porque ela pode ir para o inferno, mas sim porque ela ofendeu a Deus quando ela pecou. Se ela compreender que esse arrependimento vai trazer para ela o perdão dos pecados dela e que ela não precisa mais sentir culpa, porque a partir do momento que ela é perdoada, né, ela não mais precisa pensar nisso. Ela tem que continuar vivendo sem pecar, mas não ficar carregando culpa. E essa culpa é que leva as pessoas ao inferno. As almas, ao estarem na presença de Deus e Deus mostrar para elas todo o amor que Ele teve por elas, tudo que Ele fez para resgatá-las, para ajudá-las, para mostrar para ela o caminho, as pessoas que Ele colocou na vida dela, né? Todos os auxílios, todos os bens, todo bem que aconteceu na vida dela, mesmo sem ela reconhecer, foi Ele. Quando ela estiver diante dele, Ele mostrar tudo isso, o sofrimento dele na cruz, né, por ela, para que ela não pecasse mais, né, esses espinhos, né, que foram cravados na cabeça dele, as outras chagas, que foi por nós, por amor a nós, para sofrer, para que nós não pecássemos mais. A criatura, se ela não compreender que isso era amor e querer, né, continuar amando Ele, querer amar Ele, né, por toda a eternidade, se ela compreender, a alma dela vai se lançar no purgatório para ser purificada, para aprender ali a amar a Deus, para poder amar tudo o que ela não amou na terra. Ela vai amar ali, aprender a amar ali no purgatório, passando pelas penas, né, de tudo aquilo que ela não fez, que ela deveria ter feito. Mas se a alma sentir culpa, ela vai se lançar no inferno. E aí não tem mais volta. Então, por isso Jesus sofre tanto. E Luísa diz, então, procurei ver o amável Jesus e via a sua santíssima cabeça circundada como uma coroa de espinhos que lhe saíam de dentro. Todos os pensamentos das criaturas estavam em Jesus, e de Jesus passavam a elas, e delas a Jesus, e nele ficavam como concatenadas juntos. Oh, como Jesus sofria! Depois acrescentou, minha filha, só as almas que vivem em minha vontade podem dar-me verdadeiras reparações e adoçar-me espinhos tão pungentes, porque vivendo em minha vontade, a minha vontade se encontra em todas as partes, e elas, encontrando-se em mim e em todos, descem nas criaturas e sobem a mim, e me trazem todas as reparações que me adoçam, e fazem mudar nas mentes as trevas em luz. Por isso, Jesus trouxe para esses tempos atuais o dom de viver na divina vontade. É necessário fazer uma consagração
né, dando a sua vontade para receber a vontade de Jesus. Então, as duas vontades vão se unir e vão formar uma só, que é a vontade divina. E só as almas que vivem na divina vontade é que podem dar verdadeiras reparações, porque essas almas, elas recebem uma compreensão do propósito para qual nós fomos criados, que é para viver nessa vida de união com Ele, nessa vida de correspondência, de amor, nessa vida de compreensão de tudo o que acontece, de aceitar a cruz, os sofrimentos que, né, acontecem na vida de cada um de nós, que nós temos que passar, que tem um propósito, tem um para quê. Essa compreensão, né, nos faz compreender a mente da pessoa que está cometendo pecados, por exemplo, pecados de pensamento até, né? Quando a pessoa expressa alguma coisa que ela acredita que a gente está vendo ali, que é uma coisa totalmente contrária à vontade de Deus, né? O que Deus quer, o que Ele colocou nos mandamentos. Quando ela expressa ali, a gente compreende, né, que o pensamento dela está contrário, está desordenado, né, por causa da vontade humana, né, que é a vontade própria, que é o orgulho, que é a prepotência, que é ela querer viver uma vida sem Deus, né? A mesma coisa que aconteceu com Lúcifer. Ele não quis, né, servir a Deus, ele não quis viver da forma como Deus o criou, ele quis ser Deus. Então as criaturas com seus pensamentos errados, né, desordenados, elas ofendem a Deus, e Jesus sofre, ele chora. E aí o que nós fazemos, né? O que as pessoas que vivem na divina vontade fazem? Elas veem acontecer, né? Seja no nosso convívio, né? Com pessoas, às vezes, que trabalham conosco, que nós temos algum tipo de contato. Ou vemos até através da televisão, dos filmes, das novelas, nas mídias sociais, né? O que as pessoas falam ali nos seus vídeos. Nós vemos que a pessoa está com pensamento desordenado, então nós pedimos a Deus, né, perdão por aquelas criaturas, porque elas não sabem o que fazem. Elas não têm o conhecimento da verdade, elas não têm o conhecimento do livro do céu, elas não têm o conhecimento, às vezes, nem sequer da palavra de Deus. Elas não têm conhecimento nenhum, então elas vão. E aí o que nós fazemos? Nós pedimos perdão em nome dessa criatura, dessas pessoas, né? Porque aquela ali que nós estamos vendo representam todas, né? Que tem esse tipo de pensamento. Então nós pedimos perdão, né? E nós fazemos atos contrários, atos de pensamento, de amor a Deus, né? De concordar com Deus, com a vontade dele. Nós fazemos pensamentos de luz, né, de desejar luz, conhecimento de Deus para essa criatura, para que ela se arrependa, para que ela possa ter uma conversão, para que ela possa, né, também ser mais uma que acredita, que ama a Deus, que vai buscar conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Então, dessa forma que nós fazemos, né, que as almas que vivem na divina vontade fazem as verdadeiras reparações para adoçar os espinhos tão pungentes, né, que estão gravados tão fundos, porque na divina vontade se encontra todas as criaturas e elas estando em Jesus, então aquilo que nós vamos pedir, né, de reparação, vão descer nas criaturas, né, e vão trazer luz para elas.
e as criaturas, né, vivendo na divina vontade, a divina vontade descendo, tendo conhecimento, na verdade, né, que todas as criaturas estão em Deus, e porque estão em Deus também, estão em nós, nós vamos reparar por todos e vamos adoçar, né, a esse sofrimento de Jesus, né, e mudar nas mentes das criaturas que estão nas trevas, mudar em luz, para que elas possam, né, conhecer a Deus, que elas possam amá-lo e saber que são amadas por Ele e que Ele quer vê-las não só com os pensamentos ordenados, mas com a vida toda ordenada. E isso vai acontecer quando elas tiverem o conhecimento deste dom da divina vontade. Quando todas as criaturas tiverem esse conhecimento, elas vão ter, né, o reino de Deus em seus corações. E quanto mais pessoas, né, tiverem esse reino, mais o reino do céu vai sendo construído aqui na terra, vai sendo estabelecido aqui. E o cumprimento do Pai Nosso vai acontecer, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Então a vontade de Deus vai acontecer de forma a formar o reino onde todos viverão desse dom da divina vontade, né? Não serão todos, mas muitos viverão. Então, quanto mais divulgarmos, quanto mais as pessoas tiverem conhecimento disso, mais pessoas vão voltando à ordem pela qual elas foram criadas. Elas foram criadas para ter essa conexão com Deus, para ter essa ligação, para viver com os pensamentos de Deus em suas mentes, né? Só desejando o bem, só fazendo o bem, né? Só fazendo atos que já foram divinizados por Jesus quando ele esteve aqui, né? Só atos bons, atos que fazem a criatura, né, trabalhar, né? Todos, cada um na sua função, trabalhar para um crescimento, né? Para crescimento espiritual, principalmente, crescimento em todos os âmbitos, né? Com o auxílio de Deus nos orientando, nos guiando, nos mostrando o caminho, né? Nos ensinando a fazer as coisas certas, né? A aprender tudo, mas através dele, né? Ele é que vai conduzir tudo. Esse sim é o reino, um reino que vai acontecer primeiro em cada coração, para depois acontecer, né? Exteriormente, né? Formado o reino dos céus aqui na terra. Amém. Meditação do volume 11, trecho 92. Penas de Jesus pelos castigos. Meus dias são sempre mais amargos. Esta manhã, meu doce Jesus veio em um estado tão sofredor que não se pode expressar. Ao vê-lo, tão sofredor, eu, a qualquer custo, teria querido dar-lhe um alívio, mas não sabendo o que fazer, o tenho estreitado ao coração e, aproximando-me à sua boca, com a minha, procurava extrair parte de suas amarguras internas. Mas o que, por quanto força fazia ao chupar, não saía nada. Voltava a tentá-lo com mais esforços, mas tudo era inútil. Jesus chorava. Eu chorava ao ver que em nada podia aliviar suas penas. Que suplício tão cruel! Jesus chorava porque queria fazer sair tudo, mas sua justiça o impedia. Eu chorava ao vê-lo chorar, e porque não podia ajudá-lo. São penas que faltam as palavras para expressá-las. Quando os dias estão amargos, é quando Jesus vem desabafar todo esse estado sofredor dele. Quando ele quer, né, que nós, aqueles, né, que vivem na divina vontade, tenham um alívio para ele, para esse coração que sofre tanto, que sofre ao ver a criatura tão desordenada,
né, tão com esses pensamentos, né, que fazem com que Jesus sinta a dor, né, dos cravos, né, do coração de espinhos, como foi meditado no trecho anterior. Ele e aí ele, né, colocar esse estado de ânimo nas pessoas que vivem na divina vontade, esse estado de ânimo de amargura, né, de uma dor assim que não é nossa, né? Porque às vezes na nossa vida assim está tudo bem, não está acontecendo nenhum problema, mas a gente começa a sentir um estado ruim, como se estivesse com algum problema, alguma coisa acontecendo, né? São estados de ânimo, de amargura que Jesus permite que aconteçam, porque nós ao sofrermos isso, nós, né, somos como que almas vítimas assim de uma certa forma, porque sofremos no lugar de Jesus, né? E é o que a Luísa, né, ela estava sofrendo. Então, com esse ato de chupar da boca de Jesus essa amargura, é só uma coisa que é é um modo da gente entender, né? Que é uma coisa espiritual que acontecia entre ela e Jesus, mas não acontece com as pessoas que vivem hoje na divina vontade, é porque ela foi, né, a primeira filha, né? Ela vivia coisas que os outros não vão viver. Então ela era uma alma vítima e ela precisava sofrer, né, para que Jesus, para que fosse amenizado o sofrimento dele, né, de ao castigar as criaturas, por exemplo. Então ela queria chupar na boca dele, como assim, tirar dele para ela sofrer no lugar dele. Ela queria amenizar os sofrimentos, mas ela não estava conseguindo, porque a justiça divina não estava permitindo. Porque a justiça divina tem um poder de equilíbrio, né? Porque Deus é amor puro, ele é só amor e misericórdia. E se não houvesse a justiça, né, não daria certo, porque não teria um equilíbrio. Porque é necessário que as criaturas, elas também sofram as consequências dos seus pecados, né? E quem faz com que isso aconteça é a justiça divina, né? Ela é que rege isso, que rege essa parte de castigar aqueles que ofendem tanto a Deus e que estão tão desconectados dele, que se não for através do sofrimento, essas criaturas não vão retornar, essas almas vão ser perdidas, né? E Deus não quer isso, ele quer todas as almas. E Jesus estava chorando, porque ele sofre, né, ao ver os seus irmãos, digamos assim, né? Porque são todos filhos de Deus, ele é filho de Deus, nós também somos. Então, ele sofre ao ver, né, a justiça enviando os castigos para as criaturas. E ele, soluçando, disse para Luísa: Minha filha, os pecados arrancam de minhas mãos os flagelos, as guerras. Eu sou obrigado a permiti-las, mas ao mesmo tempo choro e sofro com a criatura. Então, os pecados da humanidade, né, que hoje são mais do que eu já ouvi dizer, que são mais do que estava acontecendo lá em Sodoma e Gomorra, né, quando, né, aconteceu, né, de tudo ser destruído, ou na época do dilúvio, né, que também teve que acabar que estavam, né, no auge do pecado para aquela época, e hoje em dia está muito pior, né? Então, as guerras, os flagelos, né, que nós estamos vendo acontecendo de terremotos, de furacões, de enchentes, tudo isso, né, é permissão de Deus, né, que a justiça divina exige, né? Então, os pecados arrancam das mãos de Jesus os flagelos, arrancam assim no sentido de que ele é obrigado a permitir, porque a justiça exige.
Então está arrancando, está tirando a força dele, porque por ele, né, que é amor, ele não enviaria castigos, né? E mais a justiça assim o exige, e ele é obrigado a permiti-las, e ao mesmo tempo ele sofre e chora com a criatura, que quando ele vê a criatura sofrendo por causa dos seus pecados e muito mais quando ela não se arrepende, quando ainda continua, né, apesar de todo o sofrimento, de tudo o que está acontecendo de errado na vida dela, que são sinais de que ela está no caminho errado, mesmo assim ela continua no pecado obstinado, aí Jesus sofre muito mais. E a Luísa disse: eu me sentia morrendo pela dor, e Jesus, querendo me distrair, acrescentou: minha filha, não se abata, também isto está em minha vontade, porque unicamente as almas que vivem em minha vontade são as que podem fazer frente à minha justiça. Só aquelas que vivem em meu querer têm livre acesso para participar dos decretos divinos e defender a favor dos meus irmãos. Então, como Jesus já disse, é permissão, né, dele, né? Está na vontade divina, né, esses flagelos, né? Porque é necessário para que as almas se voltem através da dor, né? Se voltem a olhar para o céu. Elas estão olhando só para o próprio umbigo, né? Estão vivendo de uma forma egoísta, pensando só em si, né? E cometendo os pecados mais absurdos que nós temos visto acontecer, né? Então, só as almas que vivem na divina vontade é que podem, né, fazer com que haja um equilíbrio de justiça, assim, no sentido de as criaturas, né, sofrerem e receberem o bem, né, de se converterem. Só as criaturas que vivem na divina vontade, que, que têm livre acesso para participar dos decretos divinos, quer dizer, defender a favor dos seus irmãos, né, fazer orações, fazer atos contrários, atos de reparação, né, pedir luz para essas criaturas, para que elas sejam iluminadas, para que elas conheçam a Deus, para que elas se convertam e principalmente para que elas conheçam, né, a divina vontade, esse dom maravilhoso, né, de viver nessa união com Deus, né, de poder ter livre acesso dos decretos divinos, né, para poder conhecer tudo o que Deus, né, quer realizar, né, e aqueles que vivem na divina vontade são os que possuem os frutos da humanidade de Jesus, né? E quais são os frutos da humanidade de Jesus? Porque Jesus ele tinha uma humanidade, mas dentro dele vivia a divina vontade, né? Coberta por ela, né? Pela humanidade de Jesus, era a divina vontade ali que produzia, né? Atos de reparação, atos de adoração a Deus, atos de pedir perdão em nome de todas as criaturas, de ver, né, de sentir, de compreender cada ato da criatura que ela não fez, né, dando glória a Deus, ele fazia. Cada ato da criatura que ela fazia errado, ele fazia no pensamento dele, ele consertava, ele fazia o certo. Então, essa foi a vida de Jesus, essa vida da humanidade dele, e essa divindade dele que as pessoas não conhecem, né? Esses atos que ele fazia internamente, que são os principais, que a maioria não conhece porque não tem o conhecimento, esse livro do céu, não tem o conhecimento do dom da divina vontade, né? Da divina vontade que reina, né? Que reinou sempre nele, né? Que é a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma só vontade para a Santíssima Trindade. E ele vivia, né, dessa forma, ocultamente, essa divina vontade. Agora, as almas que vivem em minha vontade são as mais imediatas à minha humanidade, e fazendo as delas, porque a elas as dei, podem apresentar-se investidas dela como outro eu, mesmo diante da divindade, e desarmar a justiça divina e impetrar resgates de perdão
para as pervertidas criaturas. Então Jesus, ele ainda tem a humanidade dele, né? Ele está de corpo e alma no céu e aqui também. Ele quer continuar, né, vivendo de corpo e alma. E para viver assim, ele usa do nosso corpo, né, para poder viver, né, em nós, fazendo esses atos, né, de desarmar a justiça divina, né, e impetrar resgates de perdão para as pervertidas criaturas. Quando nós vemos, então, essas na internet, principalmente, né, no YouTube, né, vídeos de pessoas que estão obstinadas no pecado, né, que estão fazendo coisas absurdas, né, como esses dias eu vi, né, uma atriz famosa, que eu não vou falar o nome dela, mas quem viu a notícia vai saber que ela partiu a língua dela no meio para ficar parecendo com uma língua de cobra. E ela disse que ela tem o objetivo dela é em 5 anos formar uma igreja, não a igreja dos santos, mas a igreja dos pecadores. E aí lá nessa igreja ela vai falar de Jesus com a língua de cobra. Então olha os tipos de pensamento que passam na mente das pessoas, né? E nós precisamos, né, impetrar resgates de perdão para essas criaturas, né? Pedir perdão em nome delas, pedir que elas recebam luz, para que elas conheçam verdadeiramente a Jesus e não esse Jesus que elas inventaram, né? Que é para poder, né, justificar a forma delas quererem viver no pecado obstinado. Então elas inventam Jesus que aceita tudo isso, mas na verdade elas estão ofendendo muito mais a Ele quando elas fazem esse tipo de coisa. Estão caminhando cada vez mais para essa escuridão, para esse abismo. Estão cada vez mais impetrando coroas de espinhos em Jesus, né, na mente dele por causa desses pensamentos, né, maus das criaturas. Isso que está passando pela mente dela, esse pensamento de construir essa igreja. Isso é um espinho a mais na coroa de Jesus que ele já reparou, já pediu perdão. Então nós temos que fazer como ele. Nós temos que pedir perdão para essas criaturas, o nome delas todas, né? E quando nos é apresentada uma situação, né, seja através de outras pessoas que nos falam, seja através de uma reportagem na TV, como esses dias, né, nós vimos do pai, né, que abusou da criança, da própria filha, né, de 11 anos, enquanto a mãe estava acamada, doente. Então são coisas que são apresentadas para nós, realidades que são trazidas para nós, para que nós possamos, né, pedir para que essa criatura, esse pai, seja iluminado por Deus, para que ele possa conhecer verdadeiramente a Deus, amar a Deus, né, querer servir a Deus e não servir ao inimigo de Deus, fazendo esse tipo de coisa, né, que ele possa se arrepender, que ele possa, né, transformar a vida dele, né, de maldição em bênção. Então é isso que nós fazemos, né, aqueles que vivem na divina vontade. E ele diz que ele vive, a criatura, né, vivendo na vontade dele, vive nele, né, vive nele e ele vive em todos. Ele, como ele vive em todos, porque todos estão, né, nele, né, todas as almas estão nele, todas as almas foram geradas com ele no ventre de Nossa Senhora, estão todas, digamos assim, embutidas nele, né? Não é essa palavra, mas eu não lembro outra forma de falar. Então, se elas todas, né, estão vivendo nele, também elas vivem em todos a favor de todos. Então, todos aqueles que viverem na divina vontade vão ter todas as almas dentro de si. Então, elas vão poder fazer como Jesus, né, que pedia perdão em nome de todos. Então, ele diz: as almas que vivem na divina vontade vivem livres no ar como sóis, e suas orações, seus atos, as reparações e tudo o que fazem são como raios que descem delas em favor de todos. Então, viver na divina vontade é viver como um sol,
né? E Deus é comparado como o sol no livro do sol, no livro do céu, né? Ele é comparado como um sol que ilumina todos, né? Então, nas nossas orações, nos nossos atos, nas nossas reparações, tudo o que nós fazemos, aqueles que vivem na divina vontade, são como os raios que descem dessas criaturas em favor de todos. Para quê? Para iluminar. E o que é iluminação? É o conhecimento. Conhecimento sobre Deus, sobre a sua vontade, sobre o seu reino que Ele quer estabelecer aqui na Terra, sobre o seu plano de amor, né, para fazer a criatura voltar à ordem pela qual ela foi criada. Porque a criatura está na desordem. Ela precisa voltar à ordem, que é viver uma vida divina em união com Deus, viver como Adão e Eva viviam no paraíso. Isso é a vontade de Deus, é isso que Ele quer, né? É isso que Ele já está colocando, né, em prática esse plano dele novamente, né? Porque Adão e Eva falharam, né? Não conseguiram, mas Ele não desistiu. Ele quer que esse plano dele seja cumprido. É o cumprimento do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É isso que Ele quer realizar, por isso Ele nos ensinou essa oração. Desde que Ele esteve aqui no meio de nós, Ele nos ensinou porque nós estaremos pedindo o reino dEle. Mesmo sem ainda compreender que reino que era esse, as criaturas até hoje, em todo o mundo, né, em todo o universo, em todos os idiomas, as criaturas pedem para que o reino dEle venha. E aí o reino dele vai acontecer, né? Vai ser quando houver essa iluminação das mentes das criaturas, para que elas possam conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Amém. Fiat.